fibromialgia, vamos dizer que é uma síndrome. Síndrome é um conjunto de sinais, sintomas, em que o principal aspecto é uma sensibilidade aumentada à dor. Então quem tem fibromialgia, ele sente mais dor do que a população normal. Bom, na verdade existem vários mitos em relação à fibromialgia. Vamos falar de alguns. Então, existe o mito de que a fibromialgia não existe, que é um quadro emocional. Olha, a fibromialgia existe, as pessoas sentem bastante dor. Temos já explicações por que essas pessoas sentem dor. O quadro emocional associado à fibromialgia, ele serve para modular o quadro clínico da fibromialgia. Ele pode piorar a dor e os demais sintomas da fibromialgia. Por isso que às vezes ele dá aquela impressão de que é um quadro emocional. Porque o paciente começa a piorar quando ele tem algum desconforto emocional, começa a ter mais dor, quando está aborrecido. Mas isso nada mais é do que a modulação do quadro da emoção em cima da sensibilidade dolorosa, como acontece em outras situações também. Outro mito que a gente pode falar, se a fibromialgia só comete as mulheres. A fibromialgia comete principalmente mulheres, mas nós temos tido a oportunidade de termos visto os homens também com fibromialgia. Então não é uma doença exclusivamente da mulher. Ela ataca mais as mulheres porque as mulheres elas têm uma sensibilidade maior à dor. Então por isso elas estão sob mais risco de terem quadros de dor crônica, entre eles a fibromialgia. Mas o homem também pode apresentar a fibromialgia. Então, por que as pessoas que têm fibromialgia eles sentem mais dor do que a população normal? O que a gente observa é que a transmissão dolorosa, por exemplo, eu sofri uma machucada aqui, ou eu sofri um trauma aqui, esse trauma gera um estímulo que vai correr pelos nervos, vai subir para a medula, chegar no cérebro e vai ser sentido como dor. Só que essa dor não chega com a intensidade que deveria chegar, porque existem mecanismos cerebrais que vão tentar diminuir essa dor. É uma espécie de defesa do organismo. Na fibromialgia, o que acontece é que esses mecanismos eles não estão funcionando da forma adequada. Aqueles mecanismos que deveriam diminuir a sensibilidade dolorosa, que funciona à base daqueles neurotransmissores serotonina e noradrenalina, eles estão funcionando de forma, vamos dizer, defeituosa e não fazem o papel adequado de diminuir a dor. E os principais sintomas? Então, se a gente está falando que é uma doença onde você tem uma sensibilidade aumentada à dor, isso significa assim, que a dor é o principal sintoma da fibromialgia. E como é que é esse sintoma de dor? É uma dor que a gente diz difusa pelo corpo, no corpo todo. Precisa ser assim, da ponta do cabelo até a unha do pé? Não, mas em geral ela ocupa a maior parte do corpo. E é um quadro crônico, ele está presente por pelo menos 3 meses para a gente poder pensar em fibromialgia. Associado a isso vem vários outros sintomas, que eu acho que o mais importante é a gente conhecer os sintomas principais. Então, esses pacientes que têm essa dor crônica, eles também muitas vezes têm um distúrbio do sono. O que é um distúrbio do sono? Às vezes realmente eles têm dificuldade de pegar no sono, às vezes têm dificuldade de manter o sono, acordam várias vezes à noite, e às vezes eles até dormem a noite inteira e têm a impressão que tem um sono bom. Aí quando você pergunta para esse indivíduo se ele acorda de manhã descansado, ele fala, não, parece que eu não dormi, eu acordo bem cansado. Então, às vezes o único distúrbio do sono presente é uma qualidade diminuída do sono dessa pessoa. Outra coisa que esses pacientes sentem é uma fadiga intensa. Então é um cansaço, é uma falta de energia que pode ser de leve até muito importante. Não é possível que alguém que sente dor o dia todo, sente fadiga, não dorme bem à noite, esteja muito feliz. Ele vai estar aborrecido e esse aborrecimento crônico pode levar ele a desenvolver a depressão. Tá? Muitas vezes acontece justamente o contrário, a depressão, esse indivíduo já tem uma tendência para depressão, ele entra num quadro depressivo e a depressão deflagra o aparecimento da fibromialgia. Mas é uma associação muito frequente esses quadros emocionais com a fibromialgia.